assunto agora é o Paraná e o Ministério Público. Isso porque o Ministério Público decidiu entrar com uma ação na Justiça contra o governo estadual por suposta violação à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E sabe como isso foi feito, ouvinte? Porque o governo implantou um sistema de biometria facial para os estudantes de escolas públicas como forma de fazer o controle da presença escolar. Então, além do governo, o Ministério Público entendeu que a Celepar, Companhia de Tecnologia da Informação, né, e uma empresa privada de tecnologia entram nessa conta como responsáveis. A gente vai ouvir agora o que disse o promotor de justiça Marcos José Porto Soares, explicando mais sobre essa ação do Ministério Público contra o governo do Paraná. É a primeira ação do Ministério Público do Estado do Paraná contra o poder público por violação à Lei Geral de Proteção de Dados. No caso, o Estado do Paraná contratou a empresa para que ela colhesse, tratasse, usasse dados sensíveis de crianças e adolescentes, estudantes da rede estadual de ensino, para um procedimento de reconhecimento facial. No caso, para substituir a chamada dos alunos tradicional. Foram violados vários direitos da Lei Geral de Proteção de Dados, os princípios da finalidade, transparência, necessidade. Também foi violado o direito à autodeterminação informativa. Foi também violado o direito que os titulares dos dados têm de terem seus dados tratados com bases legais válidas. E também houve ilegalidade do consentimento fornecido, no caso, o consentimento dos pais e responsáveis. Assim, o Ministério Público, diante dessas ilegalidades, pede imediatamente a paralisação da coleta desses dados sensíveis de crianças e adolescentes e também uma indenização por dano moral coletivo no valor de 15 milhões de reais. Também é importante esclarecer que, no caso, foi usada técnica de inteligência artificial para o reconhecimento facial dos alunos. Não é porque ainda não há uma normatização regulando o uso da inteligência artificial que ela pode ser usada de forma indiscriminada. O seu uso deve respeitar tratados internacionais, princípios, respeitar as normas de proteção ao direito das crianças e adolescentes e os direitos humanos. De acordo com o Ministério Público, a Celepar celebrou o contrato com uma empresa privada para a criação e a operação do sistema de reconhecimento facial por inteligência artificial e, para isso, foram feitas fotos dos alunos. Essas imagens foram tratadas pela Celepar e pela empresa para estabelecer o sistema de controle de presença dos estudantes. A partir das fotos que foram tiradas pelos professores, isso tudo em sala de aula. O Ministério Público pede na ação a suspensão da coleta e o tratamento dos dados pessoais dos alunos para a finalidade de reconhecimento facial no procedimento de chamada e requer a condenação do governo do estado, da Celepar e da empresa por danos morais coletivos no valor de 15 milhões de reais. Bom, então tem dois lados dessa história, né? A gente sabe que o governo trouxe isso lá na época do secretário Renato Feder, secretário de Educação, que era um secretário bastante entusiasta das questões tecnológicas, sendo mixadas ali, né, a sala de aula convencional, digamos assim, e que teria já entendido que seria uma forma de você eliminar uma tarefa burocrática, uma tarefa que só fazia ali a questão do início da aula com uma perda de tempo em relação à compensação da educação. Poderia se aproveitar mais o tempo para se dedicar ao ensino. Mas o Ministério Público tem uma visão distinta, dizendo que não houve um informe, né, para os pais em relação a essa questão da imagem das crianças, porque tem que usar um celular, fazer uma fotografia ali para registrar a presença. E que não havia tampouco, segundo o Ministério Público, a opção de que você não quisesse adotar com o seu filho essa medida, né? Então, é por isso que, diante das cerca de 1 milhão de crianças e adolescentes das escolas estaduais, há o pedido do Ministério Público para que pare esse sistema como o registro da presença dos estudantes e também que exista o pagamento de uma indenização por danos morais coletivos. A gente vai entender como a justiça vai olhar para esse impasse, para essa questão, se vai concordar aí com o Ministério Público em relação à questão do reconhecimento facial e, portanto, se vai ceder aí, né, a condenação que o Ministério Público pede de 15 milhões de reais por danos morais por ter implantado esse sistema de reconhecimento facial para garantir que a frequência dos estudantes fosse registrada nas escolas do estado. Mesmo que essa penalidade não prospere, Rafa, vale aqui essa discussão, porque de fato, né, você pensar que
as imagens vão ser captadas e vão ser tratadas pela escola sem consentimento dos pais, é algo grave. É algo que deve ser debatido, né? Primeiramente, essa é a principal questão, a autorização. Ou não, não tem como você fazer um processo como esse de forma compulsória. Especialmente quando a gente está falando de menores de idade. Mas, para além disso, tem toda uma preocupação que envolve não só a Lei Geral de Proteção de Dados, mas o momento que a gente vive hoje no mundo, não só no Brasil, que é realmente o avanço dessas tecnologias que alteram essas imagens. Tem uma campanha internacional que, inclusive, foi pauta na semana passada de uma reportagem no RIC Notícias Noite, aqui no Grupo RIC, que demonstra o risco que é você ter o vazamento de qualquer imagem. E aí, muitas vezes, são os próprios pais alheios a esses riscos que disponibilizam, né, essas imagens dos filhos, das crianças, nas redes sociais. A partir de uma foto do rosto do seu filho ou de qualquer criança que seja, publicada na internet, é possível fazer deepfake, envelhecer o rosto dessa criança, torná-la uma adulta, criar uma pessoa, um personagem a partir disso. É possível expor essa criança a uma série de riscos e de abusos. A gente está falando de crimes que são cometidos a partir dessas fotos. Então existe uma preocupação imensa. Ah, mas é o governo que está fazendo essa contratação. É uma empresa que assinou um contrato que tem muita responsabilidade. É a Celepar. A Celepar, eu lembro, teve autorização por parte da Assembleia no final de 2024 para que possa ser privatizada. Está num processo de definir ainda qual vai ser o modelo. Mas provavelmente será. E aí você vai entregar para uma outra empresa essa responsabilidade de armazenar esses dados. E a gente bem sabe que muitas vezes não dá para você garantir que vai se ter ali um tratamento adequado. Então, é realmente uma discussão importante e séria. É claro, a gente está num mundo em transformação, muito provavelmente vamos ter processos como esse cada vez mais em vários outros segmentos, não só na educação. Em todo lugar que você vai, te exigem um cadastro facial, mas a gente tem que ter cautela e tem que ter muita responsabilidade, especialmente quando a gente fala de crianças e adolescentes e do nosso sistema público de ensino. Agora